Amém. Bom dia, paz. Eu estou aqui desde sempre. Graças a Deus. E assim, acho que 80% da igreja deve ter me visto desde criança aqui na igreja. Vamos botar uns 80% aí, que tem muita gente. A menina arteira, bagunceira, falava pra caramba. Graças a Deus, falo ainda pra caramba. Pastor Denilson, os cabelos brancos, ele fala que é por minha causa. Mas, graças a Deus, o Senhor me resgatou. Amém. Obrigada. O Senhor colocou no meu coração uma palavra que o tema é herança. E eu gosto muito disso, assim. Eu acho muito importante para a família a gente falar sobre a herança. O que é herança, né? Aquilo que é transmitido de geração em geração, seja material ou espiritual, né? Seja dinheiro, o povo pensa mais em dinheiro, né? Toda vez que a gente fala de herança, fala assim, ai meu Deus, não tem nem um primo rico, um tio rico, uma avó rica, alguém que vai deixar alguma coisa para mim. Mas herança vai um pouquinho além disso, né? E o que eu quero colocar hoje aqui, herança é algo que a gente deixa para os nossos filhos ou para um neto, que para ele não começar do zero. Pensa comigo. A gente, às vezes, começa do zero, né? Quem se converteu aqui, viveu no mundo, se converteu depois? Levanta a mão para mim. Você começou do zero, né? Teve que aprender, ler a Bíblia, estudar. Vocês começaram do zero. Sabia nada. Já eu tive uma oportunidade. Que bom. Eu cresci na igreja, eu recebi uma herança, eu não comecei do zero. Eu desde criança conhecia alguma coisa, estava na escolinha, a tia falava para mim sobre Davi, a tia falava sobre Josué, a tia falava, aquilo entrou no meu coração. Eu não comecei do zero, mas alguns aqui começaram do zero. Herança é algo que a gente deixa para alguém para que ele possa não começar do zero. Hoje vamos colocar um pai rico, deixa seu filho bem, tranquilo, ele vai poder, né, ter pai no coração. Um pai pobre já deixa o filho pobre, aí o filho fica, meu Deus, tem que trabalhar, tem que correr atrás, tem que trabalhar dia e noite, não é assim? Mas é sobre isso. Mas a gente está numa igreja, a gente está falando sobre a palavra de Deus, eu não vou falar sobre recursos financeiros, eu vou falar sobre o que a gente deixa. Mas vamos orar antes. Feche os seus olhos. Aleluia, Senhor. Estamos aqui nessa manhã, Pai, primeiro para ouvir a Tua palavra, ser confrontado por ela, porque é isso que serve a Tua palavra. Ela vem como confronto, ela vem como um refrigério, ela vem como ensinamento, ela vem como algo que transforma o meu coração de glória em glória. Então, em nome de Jesus, ó Pai, que essa palavra venha agora, Senhor, encontrar terras férteis para que ela possa gerar frutos, e frutos onde os pais deixam para os filhos e os filhos para os seus filhos, e que de geração em geração sejam levantada o grande nome do Senhor, aquele que está acima de todo nome, aquele que é poderoso. Senhor, que possamos entender quem somos e nossa responsabilidade, em nome de Jesus. Amém. E amém. Eu quero contar uma história para você. Antes de ler mesmo, quem conhece o profeta, o rei Ezequias? Conhece? Uns 15 anos, mas eu quero contar rapidamente um pouquinho disso. Ele estava doente. Eu quero, antes disso, você abra comigo em 2 Reis 18. 2 Reis 18. 18, o verso 5. Eu quero só falar sobre quem era esse rei. Aqui no 5 fala, Ezequias confiava no Senhor, o Deus de Israel. Nunca houve ninguém como ele entre todos os reis de Judá, nem antes, nem depois. Ezequias, ele acabou com a idolatria, ele fez coisas lindas, ele levantou o nome do Senhor, realmente se transformou. Era um rei que Deus abençoava, que Deus amava, e ele confiava no Senhor. E em determinado momento da sua vida,
Essa eu vou dar uma pincelada rápida, porque eu acredito que a gente conhece. Em determinado momento da sua vida, ele adoece. E o profeta Isaías vai até ele e fala, ó, arruma a tua casa, bota em ordem, você vai morrer. Bota a tua casa em ordem, porque você vai morrer. E ele vira para o lado, ele já estava deitado, acamado, vira para o lado e chora. Chora, ora, faz uma oração linda. E o profeta Isaías não tinha nem saído ainda. Deus fala, volta lá, fala para ele que eu vou dar mais 15 anos aí. E ele fala assim, não, tem que me dar uma prova realmente que eu vou viver mais esses 15 anos. Aí ele vai, tá bom, o que você quer? Você quer que a sombra do sol, né, que ia, a sombra, ela recue ou ela adiante? Ah, adiantar é muito fácil, né? Vou pedir para recuar. E essa sombra, ela recua 10 graus. E é a prova que ele vai viver esses 15 anos. Ponto. Eu não vou falar muito sobre esse momento, porque a palavra não é sobre isso. E agora sim eu quero que você abra Isaías 39, por favor. A partir do verso 1, aqui após a sua estar bem novamente, após estar já com os 15 anos já prometidos por Deus. Fala assim, naquela época, Merodach-Balaã, filho de Balaã, rei da Babilônia, enviou a Ezequias cartas e um presente, porque soubera de sua doença e de sua recuperação. Ezequias recebeu com alegria os enviados e mostrou-lhes o que havia em seus depósitos, prata, ouro, especiarias, óleo fino e todo o arsenal e tudo o que se encontrava em seus tesouros. Não houve nada em seu palácio ou em todo o reino que Ezequias não lhes mostrasse. Então o profeta Isaías foi até Ezequias e perguntou, o que aqueles homens disseram e de onde vieram? De uma terra distante, Ezequias respondeu. Eles vieram da Babilônia para visitar-me. O profeta perguntou, o que eles viram em seu palácio? Ezequias respondeu, viram tudo o que há em meu palácio. Não há nada em meus tesouros que não lhes tenha mostrado. Então Isaías disse a Ezequias, ouça a palavra do Senhor dos exércitos. Um dia, tudo o que há em seu palácio, bem como tudo os que seus antepassados acumularam até hoje, será levado para a Babilônia. Nada ficará, diz o Senhor. E alguns dos seus próprios descendentes serão levados e se tornarão eunucos no palácio do rei da Babilônia. O 8. É boa a palavra que você falou. Ezequias respondeu, pois pensou que haverá paz e segurança enquanto eu viver. Vamos lá. Ezequias recebe um povo de um lugar distante, que ele não conhecia, um lugar remoto, que algumas versões falam, lugar distante. E ele recebe esse povo e mostra tudo que tinha. Ele não poderia ter feito isso. Ele nem conhecia aquele povo direito. Ele mostra tudo que ele tem, ele mostra sua casa, todo o ouro. Como você mostrar tudo que você tem? É como se você falasse assim, peraí, vamos lá, vamos aqui rapidinho no caixa eletrônico? Abre, olha, tenho 5 milhões. Eu tenho, hein? E vai embora. Para algumas pessoas, vai falar assim, que bom, que benção, irmão, você tem, né? Graças a Deus. Para outro, fala assim, podia ser meu, hein? Você não merece, não. Vou ficar de olho. Primeiro mole que ele der, ele mostra tudo que ele tem. E o profeta Isaías vai até ele e fala, o que você mostrou? Mostrou tudo. E ele dá uma palavra que eu acho assim, eu vou ler novamente. Ouça a palavra do Senhor dos exércitos. Um dia, tudo o que há em seu palácio, bem como tudo os que os seus antepassados acumularam até hoje, será levado para a Babilônia. Nada ficará, diz o Senhor. E alguns dos seus próprios descendentes serão levados e se tornarão eunucos no palácio do rei da Babilônia. E ele fala, boa palavra me deste.
boa a palavra que me deste. Como assim? Ele está falando que vai destruir. Ele está falando que os filhos deles vão ser eunucos e não vai ter mais descendência da linhagem dele. E ele fala, boa a palavra que me deste. Que isso? Que preocupação é essa como rei? Que preocupação é essa como homem, como pai? Mas a gente está vivendo numa época muito parecida com a que Ezequias fez agora. Infelizmente, muitas vezes temos, pode acontecer isso, vai acontecer isso, fica de olho, e a gente fica, meu umbigo, minha vida, minhas coisas, minha cabeça, eu vou pensar em mim, eu tenho que pensar em mim, eu não tenho que me preocupar. A gente está vivendo uma geração egoísta. Ezequias era um homem de Deus. Isso era real. Às vezes a gente é uma mulher de Deus. E a gente às vezes é um homem de Deus. Mas às vezes a gente não entende que somos responsáveis. A gente quer Deus e acumula Deus para a gente. E eu me consagro, eu me entrego e eu sou e eu estou aqui. Mas a gente não entende que temos uma responsabilidade. Não é só ser um cristão, é também levar adiante isso. E Ezequias, com toda essa... Gente, isso aqui é terrível. Essa profecia é terrível. E um dia ela se cumpriu. E ele não se preocupa, porque no tempo dele, no meu tempo, enquanto eu viver, eu só tenho 15 anos mesmo, né? Enquanto eu viver, isso aqui está tranquilo. Todo mundo vai ter suas riquezas, vai ter paz. Mas e depois? Mas e depois? Uma atitude que ele fez, que ele tomou. Infelizmente, hoje ainda temos alguns Ezequias que vivem assim. Inclusive na igreja do Senhor. Pessoas que pensam em si e não no outro. Pessoas que pensam em si e não nos filhos. Pessoas que pensam em si e não nos seus liderados. Pessoas que pensam em si e não em uma futura geração. É agora, é agora, é agora. A gente tem que fazer agora. Mas e depois? E a herança que eu estou deixando? Ezequias deixou uma herança de destruição. Seria quando? O profeta não falou. Seria no próximo reino? No outro reino? Não sei. Mas seria. Isso é fato. Ele deixou algo ruim. Mas ele não se preocupa. Ele fala boa palavra, porque no meu tempo vai ter paz. E contra a Bíblia, que aí você pode, se você quiser ler em casa, eu não vou falar sobre esse homem, conta a Bíblia que o filho dele, Manassés, foi o pior rei que Judá já teve. Sanguinário, idólatra, horrível, horrível. Manassés foi horrível. Uma pessoa odiosa. Uma pessoa que, infelizmente, chega a ser nojenta das coisas que ele fazia. Lê o 21, 2 Reis 21, é terrível tudo o que ele faz. Terrível. Mas Deus fala uma palavra interessante. Bota a sua casa em ordem. Ele não retirou essa palavra. Ele só falou que é viver mais 15 anos. Ele não retira a palavra de botar em ordem. Ele não retira essa palavra. Vamos abrir lá em 2 Reis 21, por favor. Vou falar só, quero ler só o primeiro. Quando o reinado de Manassés começa. O filho de Ezequias. Esse que eu falei que era horrível. E ele fala assim, Manassés tinha 12 anos de idade quando começou a reinar. Quantos anos ele tinha? 12 anos. Quantos anos Deus deu a Ezequias? 15 anos. Quantos anos Manassés tinha? 12 anos. Ezequias viveu 15 anos. Coloca a sua casa em ordem. Não. O meu umbigo primeiro. As minhas coisas primeiro. Manassés tinha 12. Ezequias teve tempo de colocar a sua casa em ordem. Ezequias teve tempo de tentar ajeitar as coisas, de ensinar aquele filho e fazê-lo crescer entendendo quem era o Deus de Israel, quem era o Deus aonde ele servia, os altares do Senhor, tudo.
E ele se torna o pior rei. Alguma coisa de errado está aí. Ele não se preocupa com o depois. Coloca a sua casa em ordem, Ezequias. Coloca a sua casa em ordem. Seu filho nasceu enquanto ele estava em tempo de colocar em ordem. E não fez. Homem de Deus. Segundo a Bíblia, era um homem de Deus. Mas não estava preocupado com o depois. Estava preocupado em ter paz. Quantos de nós, pais, avós, a igreja, a gente está preocupado em ter paz? Aí estou querendo ter paz e dou o celular ao meu filho. Deixo ele fazer o que ele quer. Vive como quer. Anda como quer. Não quero saber do meu filho é adolescente, porque adolescente é chato pra caramba. Não quero saber. Deixa ele fazer o que ele quer. Deixa que ele não me estresse. A igreja, não, deixa sentado aqui, deixa desenhando. Desde que o pai assista o culto, tá tranquilo. Não, somos responsáveis. Somos responsáveis por gerações que ainda estão por vir. Somos responsáveis. Professores da escola dominical, vocês são responsáveis. Mães, pais, somos responsáveis. Avós, vocês são responsáveis. Mas não queremos hoje fazer, queremos paz. E aí tudo que tira a minha paz, tem até alguns, hoje em dia todo mundo quer falar sobre isso. Tu que tira a minha paz, eu prefiro ter razão. Gente, calma aí. Vamos voltar à realidade, voltar para os ensinamentos cristãos. Que a gente tem que gastar tempo. Gastar tempo. O menino tinha 12 anos quando começou a reinar. Foi o pior rei de Judá. Mas o pai teve tempo de ensiná-lo. O pai teve tempo de ensiná-lo. E agora eu vou entrar na palavra sobre herança. Eu queria contar essa história porque tem muita coisa boa no Velho Testamento. Tem muita coisa que ensina. Ezequias, por orgulho, por prepotência, mostrou tudo o que tinha. Sou rico, meu reino é rico, tudo que eu tenho, olha isso aqui. Ele por orgulho. Quantas vezes a gente recebe uma bênção de Deus e fica orgulhoso dela? Quantas vezes a gente recebe uma bênção, Deus fala assim, você ganhou isso, você te abençoou, Deus curou, e você, estupa o peito, agora eu sou crente pra caramba mesmo. Deus me curou? Você já acha que você entrou num patamar diferente. Ninguém aqui é Bruno Henrique, que fica inventando de novo patamar. Não tem isso aqui. A gente não está em patamar, somos iguais. Se Deus te abençoou, irmão, fica feliz. Acabou. Não se engrandece, não cresce. Porque nada vai mudar. É só uma bênção. Porque somos abençoados por Deus. Somos filhos. E aí eu quero iniciar falando sobre essa herança. Recebemos uma herança. Eu quero que você abra comigo lá em 1 Pedro. Onde eu botei, que eu nem sei onde eu botei. É tanta bagunça. 1 Pedro 1. Deixa eu ver se é esse mesmo. É esse mesmo? 1 Pedro 1:3. Eu não anotei, não. No meu. 1:3. Vamos lá. Bendito seja o Deus e Pai, o nosso Senhor Jesus Cristo, conforme a sua grande misericórdia. Ele nos regenerou para uma esperança viva, por meio da ressurreição de Jesus Cristo dentre os mortos, para uma herança que jamais poderá perecer,
macular-se ou perder o seu valor. Herança guardada nos céus, que mediante a fé são protegidos pelo poder de Deus até chegar à salvação prestes a ser revelada no último tempo. Eu queria falar um pouco sobre Ezequias, que eu quis contar um pouco de uma história de alguém que não se preocupou. Mas não temos mais reis. Agora a gente não vive em tempo de rei. Cada um cuida da sua própria família. Cada pai seja sacerdote e cuide dos seus filhos. Cada mãe seja idônea e cuide dos seus filhos. Cada filho obedeça e honre os seus pais. Agora não tem rei. Agora é cada um cuida do seu. E a igreja cuida um do outro. Eu nunca vou isentar a igreja das responsabilidades dela. Porque eu aprendi assim. Mas temos uma herança. Alguém morreu na cruz por mim. E me deu uma herança, pagou a minha dívida e hoje eu não comecei do zero. Você entendeu? Hoje você aceitou a Jesus. Você entendeu quem é Jesus. Você ama Jesus, você não começou do zero. Temos uma herança que não está ali, ó. Que ela, vamos abrir aqui. Temos uma herança que jamais pode perecer. Macular, sujar, não pode. Ela é limpa, ela é poderosa, ela é incrível, ela está guardadinha para a gente. Mas só para a gente? A gente aprendeu com Ezequias que a gente não tem que guardar a herança só para a gente. A gente tem que ensinar. E o meu filho? E a minha filha? Eu vou guardar essa herança maculada e quando chegar o meu último dia, eu vou estar na glória e vou viver com o Pai. Meu filho que se vire aqui na terra para ser crente. Aí é com ele. É assim? Não, não é assim. A gente tem que ensinar. A gente tem que ensinar, a gente tem que se preocupar, a gente tem que assumir a responsabilidade que nos foi dada de passar adiante essa herança. De passar adiante essa herança. A gente sabe que vai chegar um determinado tempo que alguns filhos vão fazer as suas próprias escolhas. Eu não estou falando deles serem perfeitos. Eu não estou falando de uma família incrível e maravilhosa que vai todo mundo de mão dada para a glória. Não estou falando sobre isso. Eu estou falando sobre filhos que vão errar, que vão acertar, mas você vai fazer a sua parte. Você vai ensinar. Você vai inculcar. Como está em Deuteronômio. Abre para mim, por favor, Deuteronômio. Pode só no multimídia mesmo. Deuteronômio 6. Que todas estas palavras que lhe ordeno estejam no seu coração. Ensinem com persistência os seus filhos. Fale sobre elas quando estiver sentado em casa, quando andar pelo caminho, quando se deitar, quando se levantar. Amarre-as como um sinal em suas mãos e prenda-as na testa. Até aqui. Ela está falando, fala de vez em quando para os seus filhos. De vez em quando você senta com eles, fala de Jesus, fala das... Ele está falando para você, olha, ficar ali, Está andando, está levando para a escola, fala de Jesus. Está botando para dormir, fala de Jesus. Está comendo, fala de Jesus. Está andando, fala de Jesus. É inculcar, é enfiar mesmo. Inculcar é enfiar Jesus. Quantas vezes você contou as bênçãos para os seus filhos sobre o que Deus já fez com você? Quantas curas você contou para o seu filho? Você mostrou o que é ter fé para o seu filho? Porque Deus já curou você, eu tenho certeza absoluta. Seus filhos sabem, seus filhos escutam, seus filhos pequenos sabem. Seus netos sabem que Jesus já te curou, que Jesus já orou. Quantas vezes uma coisa boba, meu gás acabou e eu orei e tinha mais gás. Uau, a criança acredita, a criança entende Jesus assim. Parece muita bobeira, mas não é. Porque uma família que às vezes está sem recursos, Deus faz acontecer sim, eu já vi acontecer.
Ah, minha geladeira queimou e eu orei e o Senhor fez ela voltar. Gente, é simples, Jesus é simples. Mas inculca Jesus em seus filhos, eu tenho que inculcar, é minha responsabilidade do meu esposo, é falar de Jesus, é inculcar. Eu estou falando que quando Elisa crescer, ela vai ser perfeita, ela não vai errar? Não, eu estou falando que eu estou fazendo a minha parte. Eu estou falando que eu vou fazer e eu escolho, assim como Josué. Eu não sei vocês, mas eu escolho que eu e a minha casa vamos servir a Deus. É sobre isso. É sobre escolhas, sobre ser sacerdote de verdade. Pastor André Brandão falou muito sobre isso. Homens, sejam sacerdotes do seu lar. Santifiquem a tua casa. Porque de vocês vem a santificação do seu lar. A nossa é trazer a paz, trazer a sabedoria, trazer a intercessão. Mas a santificação vem do homem. Entenda a responsabilidade e assuma. A gente não precisa ficar só buscando paz, a gente precisa também ter uns embates com os filhos. Tem que ter uns embates. Jesus tem que reinar na nossa casa. Jesus precisa reinar na sua casa. E é uns embates mesmo. Cansa mesmo. Tem horas que a olheira vai estar aqui e você vai falar, não aguento mais. Não aguento mais. Me ajuda em oração, faz alguma coisa, eu preciso de ajuda. Pede ajuda. Temos aí os plantão de oração. Pede ajuda, vem aqui, ora. Vem segunda-feira, busca pelo seu filho, faz alguma coisa, mas inculca no seu filho Jesus. No seu neto. Quantos de vós aqui têm a responsabilidade de cuidar dos seus netos, né? Essa responsabilidade, faz isso também. Lá em 1 Timóteo, Timóteo 1:5, é 2 Timóteo 1:5, fala, o pastor até André falou, e eu quero muito frisar, Deus colocou no meu coração sobre frisar isso para os avós, que fala assim, recordo-me da fé não fingida, que habitou em Lloyd, sua avó, ele estava falando para Timóteo, sua avó Lloyd, a sua avó e a sua mãe, e estou convencido que também em ti. A avó Lloyd ensinou a mãe Eunice a ter fé. E a mãe Eunice ensinou o menino Timóteo a ter fé. Vovó, você tem responsabilidade também. Passa fé. Ensinar é dos pais. Mas mostrar a fé, mostrar Jesus, falar sobre coisas lindas também vem de vocês. Vocês têm essa autoridade. Às vezes as pessoas gostam de isentar os avós de algumas responsabilidades, mas assim como vocês ensinaram os seus filhos, ensine os seus netos. Não ensine, não tome a frente dos seus filhos. Quem manda é os pais. Quem dá a regra é os pais. Mas ensinar sobre Jesus, ensinar sobre fé, é com vocês também. E Deus colocou no meu coração, quando eu estava escrevendo a palavra, fala dos avós, fala para os vovós, fala para eles que eles têm essa responsabilidade também. Às vezes a gente fala só de pai e mãe, né? Responsabilidade de mostrar a fé, de falar. Quanta coisa vocês viveram. Quantas coisas Deus fez por vocês. Passa isso para eles. Eu tenho certeza que a fé lá dentro vai ser aumentada porque você o ensinou. Ensine. Que possamos não fazer como Ezequias, não se preocupar. O que vai acontecer com a geração futura? Ezequias era pai e Ezequias um rei. Ele tinha que se preocupar também com a nação dele. Ele não se preocupou com nada. Ele se preocupou só com o seu tempo. Só com o seu tempo. Só para eu te mostrar quão sério é o que eu estou falando, quero que você abra lá em Jeremias 1:4. Jeremias já falando sobre o cativeiro. Jeremias já está aqui contando, falando um pouquinho do cativeiro, já está prestes a acontecer. Jeremias 4, desculpa. Não, Jeremias 15, 1:4. Olha que brabo que eu vou falar para vocês.
Voltando um pouco sobre Ezequias, e aí voltando também para a nossa responsabilidade. Jeremias 1,4, Jeremias já está falando um pouco do cativeiro que a gente conhece, que o povo foi, passou 70 anos, levou todos os recursos de Deus, levou todas as coisas de Deus, do templo, levou tudo, pessoas cativas. Terrível. 70 anos lá. Mas aqui ele fala assim: então o Senhor me disse para Jeremias, ainda que Moisés e Samuel estivessem diante de mim, intercedendo por esse povo, eu não lhes mostraria favor. Expulse-os da minha presença, que saíam. E se lhe perguntarem, para onde iremos? Diga-lhes, assim diz o Senhor, os destinados à morte, para a morte. Destinado à espada. Destinado à fome, para a fome. Destinados ao cativeiro, para o cativeiro. Enviarei 4 tipos de destruidores contra eles, declara o Senhor. A espada para matar, cães para dilacerar, aves do céu para os animais silvestres, para devorar e destruir. Eu farei deles, por causa do terror, e todas as nações da terra, por tudo o que Manassés, filho de Ezequias, rei de Judá, fez em Jerusalém. O cativeiro estava prestes a acontecer, anos depois. E Deus falou, ei, por causa de Manassés, que matou e trouxe sangue para essa nação, eu vou levar todo mundo. Anos depois, muito tempo. E Deus lembra, por causa de Manassés, filho de Ezequias. Talvez porque Ezequias não colocou a sua casa em ordem. Ele podia ter amenizado algumas coisas, mas não. Ele não fez. Temos a herança. Temos uma herança que Deus deu, morrendo numa cruz e a entregando para a gente viver. Pagou a nossa dívida, nos fez não começar do zero. Temos algo que a gente pode lutar, que a gente pode fazer crescer, mas a gente não tem essa herança só para a gente. A gente precisa passar. Líderes, passem para os seus liderados. Avós, passem para os seus netos. Mães, passem para os seus filhos. Pais, passem para o seu filho. Pastores, passem adiante essa herança. Mostrem Jesus. Porque o fim já está aí. Essa é a profecia. Os que estiverem de um lado irão para o fogo eterno. E os que estiverem de outro lado, para o reino eterno. A profecia já foi dada. A profecia já foi lançada. Assim como o tempo de Ezequias, houve uma profecia ruim, triste, terrível. E temos uma profecia terrível. Porque para a gente que ama a Deus, que serve a Deus, a gente só pensa no céu. A gente só pensa, eu vou para o gozo eterno. Mas aqueles que não fizerem, os invejosos, o isso, aquilo que fala lá em Colossenses, esses vão para o lago de fogo e enxofre. Está na Bíblia. Onde tem ranger de dentes. Essa até profecia, já está aí. Foi lançada. E eu falo assim, boa coisa, que realmente o Senhor joga todo mundo no inferno mesmo. Porque não quer nada com Jesus? Não, eu vou passar a herança do Senhor. Eu vou buscar, eu vou saquear o inferno. E como que a gente começa a saquear o inferno? Dentro de casa. Os que conhecem a gente. Os que sabem nossos defeitos, nossas qualidades. Que são muitos. Diga-se de passagem. Muitos. Como que a gente erra dentro de casa? Os filhos sabem da gente. Os filhos sabem que o líder briga, que grita, que faz aquele escândalo às vezes dentro de casa. Mas faz a sua parte. A palavra lá em Provérbios fala. Provérbios 22, 6. Instrua a criança no caminho em que deve andar. E mesmo quando passar os anos, não se desviarão dele. Instrua seu filho. Mostra Jesus para ele. Ele fala que ele não vai oscilar, a Bíblia está falando isso, que ele pode dar uma quedinha, que às vezes ele pode até ir lá e voltar, mas ele vai permanecer, eu tenho convicção disso. Se você ensinar no caminho que se deve andar. O problema é que a gente quer falar de Jesus superficial, a gente não quer mostrar um Jesus real para o filho, a gente não quer falar, isso aí acontece, isso aí é difícil, vai ter tempo ruim, vai ter tempo bom, mas Deus está com a gente. A gente não quer mostrar Jesus
e acha que está ensinando no caminho que se deve andar. Aí, quando envelhecer, não vai fazer o quê? Tem pais e mães que muitas vezes massacram tanto sobre tantas coisas do filho, que aí o filho não quer Jesus. Ensine seu filho a amar Jesus. Ensine o seu filho a amar e não ter medo de Jesus. Quantos filhos foram ensinados a ter medo? Medo de Jesus, medo do... É certo, isso é certo, isso é errado, isso é certo, isso é errado. Não faz isso não faz aquilo, não faz aquilo. As crianças não sabem nem mais o que faz. Ensina só a amar Jesus. Ensina o que Jesus ensinou. Ensina o amor dele. Quem é ele? Quão grandioso. Olha o que o pastor André Brandão falou na quarta-feira. O que está sentado no alto sobre o trono. Jesus, seus filhos sabem que Deus está lá no céu com um trono lindo e os anjos estão lá com ele. Mostra Jesus quem? Mostra seus filhos quem é Jesus. Mostra a seus filhos quão grande é Deus, quão grande é esse Pai. Aí sim você pode falar que eu ensinei no caminho dele andar e ter paz em seu coração, porque ele não vai se desviar dele. Eu desde criança escutei uma coisa que para mim foi o meu norte. Se for para servir Jesus, sirva direito. Sirva de verdade. Seja correto. E aprendi sobre isso ao longo. O que é servir Jesus? O que é amar Jesus? Como faz isso? Tive meus tropeços, tive meus erros. Mas eu aprendi e escolhi. Vou fazer o que é correto. Ensina. Ensina seu filho. Não vai se desviar desse caminho. Os que são ensinados de verdade. No caminho em que se deve andar, no caminho correto. Não é sobre um Jesus superficial, é um Jesus amigo, um Jesus que ama, um Jesus que cuida, que está pertinho. Sobre um Espírito Santo que está ali, cuidando. Que nós possamos assumir a nossa responsabilidade. Como pais, como mães, como avós, como membresia da igreja. Como o meu pastor Renê foi cuidadoso comigo quando criança. E aí me veio agora de falar. E aí ele cuidou de detalhes. E me ensinou como amar Jesus e também amar Jesus dentro do sofrimento. Quando eu passei sofrimentos, ele me trouxe para dentro do gabinete, sentava comigo e conversava. E mostrava, vai ter problema mesmo, vai ter ser ruim, mas Jesus está com você. E aí vai a todos os momentos, ele estava comigo em todos os momentos. Assuma a responsabilidade, líderes, de estar com seus liderados em todos os momentos. Vai ser difícil, vai ser cansativo, vai ser chato também, em alguns momentos. Mas é isso. Temos que assumir como primeiro, com a nossa família. Com a nossa família. Vocês, jovens, vocês também têm responsabilidade com seus pais. Honrem-os. E honrar vai muito além do que só falar algumas coisinhas básicas. Honrar é sério. Honrar é ouvir tudo, é respeitar, é amar, é obedecer. Mesmo que você não entenda, mesmo que seja chato, mesmo que seja... Você, meu Deus, não entende, fica quieto. Só. É sobre isso. Honre os seus pais, vocês têm essa responsabilidade. E nós, como igreja, temos a responsabilidade também um com o outro. Somos uma família. Eu tenho responsabilidade com Simone. Simone tem comigo. Eu tenho responsabilidade com a Adriana. E a Adriana tem comigo. Somos um corpo. Eu tenho responsabilidade primeiro sozinha com a minha casa, com o meu esposo. Mas aqui dentro, somos responsáveis um pelo outro. Também precisamos levar Jesus um ao outro. Está vendo o irmão indo para um caminho errado? Está vendo o irmão? Traz ele de volta. Somos família também, não esquece não. Somos um corpo também. Temos responsabilidade um com o outro também. E que Jesus coloque hoje, dentro do seu coração, essa responsabilidade.
como Ele coloca no nosso coração, no meu coração. Porque quando a gente dá a palavra, como não fala aqui, primeiro vem para a gente, não vai para o outro. Só passa adiante porque Deus falou com a gente. E a palavra de Deus, ela é perfeita, porque ela confronta o nosso coração. E se ela não confrontar, uma coisa de errado tá, porque ela precisa confrontar e mexer. Ela tem que falar assim, ó, você está sendo orgulhoso como mãe, você está sendo orgulhosa como mãe, você está errando nisso como mãe, você não está se preocupando isso como pai, você não está honrando seus pais. Ele tem que confrontar, você tem que sair daqui falando assim, realmente preciso fazer mais. Preciso me preocupar mais com isso. Preciso olhar diferente para o meu filho. Preciso sentar hoje, à tarde, depois do almoço e falar sobre alguma coisa de Jesus com ele. Você tem que sair daqui preocupado com isso, porque se você não sair preocupado com isso, é como se a palavra tivesse encontrado uma terra com espinhos, com pedra, ou um passarinho comeu aí fora. Mas a sua terra, em nome de Jesus, ela é uma terra fértil. E você vai sair daqui preocupado em fazer melhor do que você estava fazendo até hoje de manhã. Porque é para isso que serve a palavra de Deus. Ela serve para fazer a gente entender sobre Ele. Vamos fechar os olhos, vamos ficar de pé. Chamar os músicos. Aleluia, Senhor. Oh, Pai, o Senhor está aqui. É tão bom saber que o Senhor está aqui, porque o Senhor é bom. O Senhor nos constrange com amor. O Senhor nos constrange nos ensinando. O Senhor nos constrange com carinho. Somos gratos ao Senhor por isso. Que em nome de Jesus, se estivermos errando até agora, Senhor, perdão. Perdão, Senhor. Se estivermos, ó Pai, deixando de lado a educação, os princípios do Senhor na minha casa. Senhor, perdão. Pedimos perdão ao Senhor se estamos deixando de lado os princípios do Senhor na nossa casa. Pedimos perdão se estamos deixando de lado, assim como Ezequias, olhando para o seu próprio umbigo. Perdão, Senhor. Queremos abençoar a nossa família. Que hoje queremos sair daqui abençoados e abençoando a nossa família. E que as bênçãos, que o nome do Senhor, que o Senhor seja exaltado, não somente na minha vida, que não somente eu seja conhecido como uma mulher de Deus, mas que a minha casa seja reconhecida como um lar do Senhor, que a minha filha seja reconhecida como uma pessoa do Senhor, em nome de Jesus. Aleluia, Senhor. Agora coloque a sua família no seu coração aqui, e a gente vai cantar uma música. E ao longo dessa música, abençoe os seus. Abençoe a geração dos seus. Abençoe a geração dos seus netos. Abençoe a geração da sua família, dos seus filhos. Abençoa com eles no seu coração. Em nome de Jesus. Aleluia.